Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. São Paulo, aliás, Itirapina. 7 de julho de 2015. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e vou estar, como sempre, aqui nas quintas-feiras. Hoje, terça-feira, em função do feriado de quinta-feira. Nós vamos analisar os mercados do Brasil e do exterior nesse momento tão especial em que a gente teve o resultado do referendo da Grécia e hoje uma possibilidade de um novo acordo entre Grécia e os credores, o que fez com que a bolsa, que tinha começado o dia muito mal, as bolsas mundiais, aquelas que puderam, que ainda estavam no seu horário de pregão, tiveram uma recuperação bastante significativa também. Então vamos começar com o índice Bovespa, como sempre. Que está aqui. Só ajeitar o zoom aqui. E vamos lá, está aqui o índice Bovespa. Faz frio aqui no interior, choveu o dia inteiro. Muito bem, índice Bovespa, nós entendemos que essa acumulação é uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Da mesma maneira que acreditávamos que essa acumulação ia dar continuidade a esse movimento. Essa acumulação mostrou ser um retângulo, uma acumulação de continuação que dá para a gente chamar de retângulo, ele praticamente já atingiu o seu objetivo, não é? Mas hoje nós tivemos uma formação que, se você for no livro do Candlestick do Steve Nissen, que foi quem trouxe essa cultura para o Ocidente, se você olhar só para isso, você vai ver uma formação de reversão de um candle, que o Steve Nissen chama de martelo. Agora, eu acho que não dá para a gente confiar cegamente nisso, porque, bem, primeiro, se a gente vai buscar o porquê disso, a gente sabe que é a possibilidade de haver um acordo, né? Eu acho que, não sei quais são as chances de que aconteça isso, mas a julgar pelo andar da carruagem, eu acho que tem muito pano para manga ainda o processo da Grécia, né? De qualquer maneira, quando uma formação de retângulo como essa é rompida, é possível que o mercado faça um pullback ao seu antigo suporte. Então isso pode estar indicando essa fechamento na máxima do dia, com essa sombra inferior grande. Isso indica com certeza indefinição. O mercado que estava começando a se definir para os vendidos fica indefinido, né? Isso, como eu disse, pode trazer os preços apenas até o seu antigo suporte e aí a gente vai ter que ver o que vai estar acontecendo nessa região aqui. Então amanhã e sexta-feira vão ser, eu acho, bastante importantes, dias bastante importantes. Se nós tivermos, quando o mercado chegar nesse nível, antigo suporte 52.800 aí, falando de índice Bovespa diário nominal, se nesse nível nós tivermos uma reversão, isso terá sido apenas um pullback. Então, enquanto o mercado não adentrar os 52.800, ele não falou absolutamente nada, né? E mesmo que ele adentre essa região do retângulo, ele então, ainda assim, poderá retomar o retângulo e aí só quando ele romper aqui os 54.300, que é a parte é a resistência do retângulo, aí sim nós podemos esperar uma alta mais acentuada. Eu pessoalmente não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que nós temos uma situação bastante característica nas tendências de baixa,
que é a de que, como a maioria das pessoas é autista, não, mas a maioria das pessoas é mais ligada à análise fundamental, e a análise fundamental está mais na compra. Então a maioria das pessoas está mais na compra. Quando os preços caem, essas pessoas começam a ter prejuízo. Então elas acabam se apegando a qualquer notícia mais positiva e eventualmente se atiram para comprar novamente quando existe a possibilidade do mercado ter uma pequena alta ou uma acumulação, não é? Isso é bem característico de tendências de baixa. Tanto é que eu já tenho dito aqui nas quintas técnicas que as reações de uma tendência de baixa, né, tendência de baixa que também vai acontecendo numa escada, né, ela vai fazendo topos e fundos consecutivamente mais baixos. Então, à medida que os preços estão caindo, as reações, ou seja, as altas temporárias na tendência de baixa, que depois continua, essas altas são violentíssimas, costumam ser muito violentas, né, e acabam enganando muitas pessoas. Elas também enchem de ânimo as pessoas compradas e depois se mostram apenas fogo de palha, não é? Muito bem. Então, o mercado sim, deu uma indicação de alta de curto prazo. Nós estamos aí de altistas para neutros no curto prazo, mas continuamos absolutamente baixistas no médio e longo prazo. Por que estamos baixistas no longo prazo? Ora, porque se a gente vai ver o dólar, o Ibovespa indexado em dólar, a gente vê que nos 3 precedentes do ciclo iniciado com o presidente Lula, aqui em 2002, então esse primeiro aqui, que foi de 91 até 97, a gente vê uma onda impulsiva composta de 5 ondas, né? 1, 2, 3, 4, 5, depois onda A, onda B, onda C, sendo que onda C foi abaixo da onda A, mesma coisa aqui com o topo de 86, onda impulsiva A, B, C, C abaixo da A, e mesma coisa aqui em 1971, onda A, onda B, onda C abaixo da A. Aí a gente vê também que em 1971 os preços corrigiram 50% da onda impulsiva, né? Em 86 eles corrigiram mais de 80% da onda impulsiva, e de 91 até 97, que culminou, né, no topo da crise da Ásia, os preços corrigiram também 50%. Então, nos 3 precedentes, nós temos 2 vezes correção de 50% e 1 vez correção de 80%. E no ciclo atual, nós temos correção no subprime aqui, depois da onda impulsiva iniciada em 2002, terminada aqui em 2008 com o subprime, crise do subprime. Nós temos então o mercado atingindo o primeiro nível Fibonacci, ou seja, 0,382, 38%, e nós achamos que ele vai corrigir no mínimo o mínimo que ele corrigiu antigamente, que é 50%. Isso seria equivalente a 10 mil dólares, valor do índice Bovespa, não é? Então, por isso nós estamos baixistas. Quando a gente olha esse gráfico também, a gente vê uma formação de acumulação que projeta um nível mais baixo aqui, em torno de 14 mil dólares. Então, estamos baixistas no médio e longo prazo por essa razão. Vamos ver o que o Dow Jones e o S&P estão nos dizendo. Vamos lá. Só um minutinho, estou acertando aqui. Esse aqui sim, o gráfico do S&P, mas o S&P parâmetros indexado pelo CPI. Agora sim, então nós vimos o S&P indexado pelo CPI
chegar no seu nível mais alto de todos os tempos, né? Que foi o topo de 2000, não foi o topo do subprime, foi o topo de 2000. E daí nós vimos o S&P nos dá várias indicações de que os touros estão cansados, né? Primeiro eles rompem e desrompem, produzem o que a gente chama de bull trap. Depois tentam uma vez fazer um novo topo, não consegue, outra vez, e agora começaram a fazer novo fundo. Mas o mais importante de tudo é que nós tivemos essa reta aqui rompida. Não quero isso aqui. Traçar de novo essa reta aqui. Agora sim. Então nós tivemos essa reta rompida. Eu entendo que nós tivemos essa reta rompida. Vamos ver? Olha, estou passando aqui pelo fundo de 2009, por esse fundo de 2011, esse fundo de 2012, próximo desse fundo aqui de 2014, e aí eu passo nesse fundo aqui de maio passado. E aqui a gente pode adequar isso aqui. E aí a gente percebe então que essa reta que vem lá debaixo do fundo do subprime, ou seja, uma reta de suporte de 6 anos, foi rompida, os preços fizeram um pullback, depois fizeram outro pullback, caíram e, minha gente, esse processo que aconteceu hoje, eu acho que ele se enquadra perfeitamente no contexto de uma bandeira de baixa. Então, dependendo do que possa acontecer com essas conversações, o mercado eventualmente vai acumular mais um pouquinho aqui, ou não, e acho que isso é para baixo. Então estamos baixistas aí, curto prazo talvez neutro para lateralidade, e no médio e longo prazo estamos absolutamente baixistas, tá? Dow Jones falou mais ou menos a mesma coisa. Está mostrando também um processo que eu acho que também é igualzinho, né? Pode estar perfeitamente nos conformes de uma bandeira de baixa. O Dow Jones e o S&P têm que romper esse antigo suporte aqui para mostrarem alguma coisa. Por enquanto, eles só se recuperaram num dia em que o mercado especula a possibilidade de acontecer alguma coisa boa lá na Grécia. Eu pessoalmente não sei o que tem de bom para acontecer, né? A não ser empurrar com a barriga mais algum tempo, porque a situação da Grécia é bastante conhecida, né? Eles têm uma dívida que é meio impagável. Agora, a Europa sim deve estar fazendo um esforço grande, porque o problema não é a Grécia, sim os outros países, né? Dependendo do que seja oferecido para a Grécia, por exemplo, algum tipo de perdão de dívida, como parece constar, quer dizer, como é o termo que parece constar da proposta dos gregos. Então, perdão de dívida, se acontecer, no dia seguinte, Portugal, Espanha e Itália estão batendo na porta do fundo do Banco Central Europeu para ter as mesmas condições, né? Porque os portugueses também e os espanhóis também estão já sofrendo há bastante tempo com as suas com arroxo econômico lá imposto pelo Banco Central e Fundo Monetário, etc., né? Então vamos ver, vamos esperar amanhã. Amanhã acho que nós vamos ter aí confirmação ou não disso, né? Se não houver confirmação, os preços vão voltar a cair. Enfim, vamos lá, vamos ver o que acontece. Muito bem, vamos analisar Petrobras e Vale. Hoje, por conta de Vale ter... vamos então começar com Vale, né? Eu vou pegar aqui ações liquidadas com lucro, janelas organizar em ordem alfabética vertical, e vou pegar aqui Vale do Rio Doce, que nós recomendamos a liquidação hoje da posição que nós havíamos. Deixa eu pegar aqui deixa eu ver qual foi a última aqui. Foi essa aqui, tá?
Só que eu vou pegar aqui notícias, lista de notícias, recomendação, liquidação técnica Vale, ver gráfico. Tá faltando aqui o porquê da sugestão de liquidação da posição, né? Mas eu posso falar para vocês, né? A gente chegou num nível de suporte bastante importante, que é esse nível que, vejam que importante, olha, ele está vindo aqui, é o fundo do subprime, né? Então o Vale chega nesse nível, nosso objetivo estava exatamente aqui, nós eventualmente poderíamos ter pensado em liquidar quando os preços chegaram aqui próximos, mas não foi o caso, e em função de que nós estamos nesse nível importantíssimo de suporte e o mercado fez essa reversão com engolfo, nós então recomendamos a liquidação. Agora, outro dia até um cliente nosso me perguntou: Fausto, por que você, quando sugere a liquidação de um ativo, já não sugere a recompra desse ativo, né? E eu acho que é muito importante a gente assumir a terceira posição. Você pode no mercado estar comprado, vendido ou neutro. E eu acho que é importante. Nós operamos com gráficos diários. Então, se a gente está com uma recomendação de venda, eu acho muito importante você sair da recomendação de venda e passar um tempo neutro, fora. E aí, eventualmente, porque o que aconteceu hoje com o Vale pode evoluir para uma bandeira de baixa, né? De repente, essa indicação de reversão de candlestick pode ser apenas um processo indicando que o mercado vai ter uma lateralização e no qual ele poderia nos brindar com uma bandeira de baixa ou um retângulo, alguma coisa assim. E então a gente, numa situação dessas, se você compra, você está sujeito a eventualmente ser estopado, né? Então a gente não faz isso, a não ser em raríssimas exceções, né? Então eu acho que Vale é neutro. Nós somos absolutamente baixistas em Vale no longo prazo, porque se a gente traçar Fibonacci a partir do fundo de 98, a gente chega num nível aqui abaixo de 8 para o primeiro número Fibonacci, tá? E nós também entendemos que essa acumulação é uma acumulação que vai ser chamada de retângulo. Os preços vão colocar essa amplitude aqui para baixo a partir dos 14 aqui, que traria eles para próximo de R$10. Agora estamos testando o suporte dessa acumulação, que eu acho que vai ser chamada de retângulo, como eu disse. Sim, os preços podem subir aí um pouco, de repente, e buscar as próximas resistências, né? E nós temos aqui, eu estou vendo aqui, resistência a 15,50. É o topo dessa acumulação de abril, e esses três fundos aqui estão mais ou menos nesse nível, tá? Os corpos reais, pelo menos, fundos de dezembro do ano passado, de janeiro desse ano e de março desse ano, estão aí próximos dos 15,50. Mais uma razão para não se pensar em comprar Vale, né? Porque os preços fecharam hoje 15,16, tem uma resistência importante a 15,50, então é esperar para ver o que vai acontecer. Então, neutros para Vale e baixistas curto, médio e longo prazo. Petrobras, nós acabamos sendo estopados. Acabamos sendo estopados outro dia e não pegamos essa queda de Petrobras. Pegamos outras situações, né? Deixa eu acertar aqui. Vamos lá. Então, Petrobras nos deu hoje um engolfo, e acho que a situação é muito parecida com o Vale, né? A gente teve esse engolfo,
Deixa eu botar o gráfico todo aqui. Limpa a área. Acho que o que é mais importante é a gente ter a perspectiva de que esse processo todo aqui em Petrobras é uma formação de topo. Por quê? Porque, bem, primeiro rompeu-se a reta suporte de longo prazo. Se essa reta que vem de 96 foi rompida, a gente passa a ter direito de achar que os preços vão buscar Fibonacci. Fibonacci está aqui, vamos ver exatamente, o primeiro número Fibonacci está 6,15, 6,12, 6,15. Segundo, porque eu acho que isso aqui é uma formação de topo. Primeiro, porque rompeu essa reta de suporte de longo prazo, projeta lá para baixo. Segundo, porque nós tivemos esse nível aqui rompido. E o rompimento desse nível, então, projetaria essa amplitude aqui para baixo, né? Então a gente pega essa amplitude e joga lá para baixo, e por isso estamos baixistas. Isso aqui vem dar quase 50% de retração desse processo de alta, né? Vem dar aqui no 50% de retração. Agora, o que eu acho que é muito importante é o fato de que, olhando de longe assim, a gente percebe nitidamente que os preços romperam esse nível importantíssimo. Por que importantíssimo? Porque, primeiro, temos topo em 2005, fundo em 2006, fundo do subprime em 2008, outro fundo aqui em 2014. O fundo do subprime, quando o mercado bateu nele, subiu 155%, o fundo de 2014 os preços subiram 102%, então esse nível é muito importante. E os preços voltaram, foram até um pouco acima desse nível e voltaram a cair. Então isso aqui é tipicamente um pullback, ele extrapolou um pouco, mas depois inclusive nos brindou com uma formação de cabeça e ombros aqui, que também projeta um objetivo que seria aqui próximo de 10, né? Então, bem, mas nós tivemos hoje claramente clímax de baixa, indefinição ontem e reversão hoje, né? Então, sim, acho que isso indiscutivelmente está indicando alta, mas uma alta que pode ser apenas um processo de pullback por exemplo, para essa reta de pescoço aqui da formação de cabeça e ombros. Então, os preços podem subir um pouco aí até 12,50, 12,70. Então, Petrobras, altistas aí no curto prazo, mas é só uma pequena consideração, é que da mesma maneira que eu falei de Bovespa, esse processo pode evoluir para uma simples bandeira de baixa, né? E do jeito que os mercados estão voláteis e considerando o mega fator fundamental que está se desenrolando aí nos nossos jornais vespertinos aí diariamente, entenda-se crise da Grécia, isso pode eventualmente nem acontecer, né? Qualquer coisa na verdade pode acontecer. Vamos hoje ver no noticiário aí para ver o que acabou acontecendo, né? Então é isso. Neutro para alta no curto prazo, mas nós continuamos absolutamente baixistas no médio e longo prazo aí com o Petrobras. Então vamos às perguntas, Júnior. Nós estamos conectados aqui, deixa eu ver. Eu acho que não, mas já vamos conectar, ou então eu vou receber as perguntas aqui pelo WhatsApp. Talvez tenha acontecido algum problema na Enfoque, né? Então eu vou ver aqui se eu vejo o nosso chat e para ver quais são
parado, professor, Skype, pá. Lareira, sim, lareirinha, a gente tem que se cuidar, né? Aqui, tiazinha, pode explicar. Você pode explicar, Rick, por que usa escala logarítmica? Então, vamos lá, vou responder aqui o Rick, por que eu uso escala logarítmica. O Rick, olha, é o seguinte, uma vez eu fui numa aula, passei uma manhã com o professor Alexander Elder, lá em Miami, em Orlando, aliás, num seminário que eu estava, e ele só tinha gráficos com escala aritmética, apresentou todos os gráficos em escala aritmética. Aí eu levantei a mão e falei, professor, por que escala aritmética? Ele falou, bem, porque, veja bem, não, eu falei, não, por que não escala logarítmica? Ele falou, não, é o seguinte, quando eu faço gráficos de histórico grande, eu uso escala logarítmica. Quando eu uso, aí eu falei, tá bom, né, fiz aquela resposta assim. Mas o fato é o seguinte, olha, se quem usar um gráfico assim, ó, de um gráfico, estamos de volta aqui com a nossa conexão, Júnior e Rodrigo. Júnior, eu estou respondendo uma pergunta aí sobre escala logarítmica, tá? Enfim. Oi. Sim. O Júnior está na linha também? Sim, Fausto. Eu estou respondendo uma pergunta de escala logarítmica. Bom, então, olha, eu vou mudar aqui de logaritmo para aritmético e não faz muita diferença, né? Então, aritmético e logaritmo, não faz muita diferença. Agora, se a gente for ver isso aqui, ó, desde 1996, se eu puser em escala aritmética, olha o que acontece. Quer dizer, esse pedaço todo aqui do passado fica completamente prejudicado, né? Vamos saber o que é a diferença entre escala logarítmica e aritmética. Ó, é o seguinte, de 4 para 8, aí a escala aritmética põe 1 centímetro aqui, uma faixa dessa aqui que tem a mesma amplitude, tá? Agora, é exatamente a mesma distância aqui de 40 para 44. Aí alguém falou, pô, mas de 4 para 8 é 100% e de 40 para 44 é 10%. Então você está medindo a mesma distância, oscilações percentuais completamente diferentes, né? Aí o que fizeram? Foram lá no livro de matemática buscar qual era a função que consertava isso e encontraram a função logarítmica, que quando aplicada à escala de preços de um gráfico, faz com que as mesmas distâncias, por exemplo, vamos agora então mudar para logaritmo, né? De 4 para 8 correspondam mesmas variações percentuais, tá? Então aqui, ó, de 5 para 10 é exatamente igual que de 20 para 40. Então essa distância aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó, de 20 para 40, que equivale a 100%, é exatamente igual a essa distância aqui, tá? Que é exatamente igual de 10 para 20, que é exatamente igual de 15 para 30 e assim por diante. Então isso aqui é 100% nesse gráfico, porque esse gráfico está em escala logarítmica, tá? Então, como eu sempre vejo gráficos de longo prazo, porque eu acho que é muito importante você ter a visão macro para depois ir chegando na visão de médio prazo e de curto prazo, né? Então, por que não usar a escala logarítmica, né? Na verdade, eu entendo que não tem cabimento você usar a escala aritmética. Agora, se você for buscar os livros de análise técnica, se você for verificar os livros de análise técnica ou visualizar os exemplos de gráficos dos livros de análise técnica, você vai ver que a maioria deles é de gráficos em escala aritmética. E sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que escreveu os livros de análise técnica eram pessoas oriundas do mercado de commodities. E no mercado de commodities você tem o mês futuro que
tem uma duração de mais ou menos um ano. Então, para um ano, você não tem tanta necessidade de ter escala logarítmica. Você pode se virar bem com a escala aritmética, porque não há muita oscilação, principalmente no caso das commodities, né? Commodities financeiras, ainda mais, moedas. Agora, se você for olhar um gráfico perpétuo, em que você vai pegando o mês futuro e vai mudando de mês para fazer o gráfico mais longo possível, aí você tem gráficos de bastante prazo também, 10, 15, 20, 30 anos, né? Eu tenho aqui o gráfico do Dow Jones de cento e poucos anos, né? 102 anos, o gráfico do S&P de 50 e tantos anos, o Bovespa 52 anos, S&P 60 e tantos anos, e assim por diante, né? Então não tem cabimento você não usar o gráfico em escala logarítmica. E depois pense comigo, você acha que as pessoas no mercado de ações principalmente raciocinam em quantos pontos oscilou ou quanto por cento oscilou a ação? Todo mundo raciocina em quanto por cento, né? Então tem muito mais a ver você usar um gráfico que mostre essas variações percentuais, tá? Então sim, eu só uso o gráfico em escala logarítmica. Pergunta, Júnior. A primeira pergunta, Fausto, é ICF Pausa para mais um chazinho aqui. Um pedacinho de bolo, enquanto eu carrego aqui ICF U13. Não, o 13 não existe, o 15, né? o 15. É isso aí. Muito bem, café, São Paulo está chegando num nível que nós poderíamos chamar de o fundo do poço, porque é o nível mais baixo aí dos últimos 20 anos. 20 e poucos anos, né? que é até desde quando a gente tem gráficos. Nós tivemos um fundo próximo desse nível em 2009, depois tivemos um fundo aí em 2013 e agora nós estamos nos aproximando desse nível. E o que acabou de acontecer foi que aparentemente os preços romperam um suporte a 154 e então eu acho que estão caminhando aí para o 148, que é esse fundo histórico aí, onde eu acho que nós devemos ter alguma, pelo menos, realização de lucro, né? Então é isso, baixa, mas eu não me animo a vender absolutamente café, tá? Próxima pergunta, Júnior. Ecor 13. Vamos lá, Eco Rodovias, IPO em 2010, fez uma grande lateralização que eu acho que é uma formação de topo. Essa formação de topo projeta os preços para o fundo histórico do contrato, que está aí a 6 em torno de 6,10. É para lá que eu acho que os preços estão indo. Eles estão com um procedimento típico de tendência de baixa. Fizeram isso é um processo clássico de tendência de baixa, uma lateralização, né? Depois tivemos um triângulo descendente aqui de quase 3 meses, o mercado rompeu, voltou, fez um pullback no triângulo, voltou a cair e agora aparentemente vão romper esse nível e aí rumar para o seu fundo principal aqui. Baixa, curto, médio e longo prazo. Júnior. Última pergunta, Goal 4. Nós estamos com uma recomendação de venda em Goal. Fizemos já faz bastante tempo.
nós entendemos que esse processo aqui é uma acumulação de continuação e, nossa, eu acho que acabamos de ter uma indicação importantíssima aqui, que foi, será? Não, os preços estão testando, na verdade, esse suporte bastante importante, né? Porque nós tivemos um fundo aqui de 2009, é o fundo do subprime, depois nós tivemos um fundo em julho de 2013, praticamente no mesmo nível, né? E os preços estão testando esse nível. Nós tínhamos colocado o nosso objetivo exatamente nesse nível e os preços quase que atingiram. Vamos para o intraday. E agora isso aqui parece uma acumulação de continuação, né? Então dá para a gente traçar uma pequena reta de resistência aqui também. Então é isso aí. Acho que podemos lateralizar um pouquinho mais, mas acho que essa acumulação vai dar continuidade à baixa e acho que grandes chances de romper, de que seja rompido esse nível aí importante, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Rompido esse nível, os preços pegam. É que como nós escapamos desse triângulo descendente, foi justamente por conta desse triângulo descendente que nós vendemos, né? Tá aqui o porquê, ó. Vou mostrar aqui para vocês. As nossas recomendações sempre vêm com o porquê, né? Triângulo descendente, stop acima da primeira resistência no diário. Nós vendemos aqui nessa situação do triângulo descendente, o stop estava aqui, né? Então é isso. Bem, como nós tivemos essa esticada e os preços chegam no objetivo, que é esse suporte importante, depois de terem caído bastante, né, só para a gente pôr pingos nos is, eles caíram aí 18% em 1, 2, 3, 4, 5 pregões, né? Então é de se esperar que a gente tenha algum tipo de evolução aqui. Aí vamos ver se teremos uma reversão, os preços podem voltar até o suporte do triângulo descendente ou uma acumulação de continuação, quando então eventualmente nós vamos ter outra oportunidade para vender gol. Então é isso, minha gente. Essa próxima semana está prometendo também de novo grandes emoções, né? Vamos ver o que é que vai acontecer aí. Se os preços reverterem a partir de amanhã, eu acho que continua tudo que nós estávamos falando aqui faz tempo aí na quinta técnica, né? A gente está esperando uma queda bastante acentuada, mas se houver algum tipo de acordo bastante significativo, aí nós provavelmente vamos entrar numa época de acumulações e realização de lucro do pessoal que está vendo. Eu acho que as duas hipóteses são viáveis, né? Então é isso. Obrigado pela audiência.